amantes da saúde! No mês de novembro, a gente tem o Novembro Azul, que é uma campanha, né, nacional para o combate do câncer de próstata. Assim como tem o Outubro Rosa, câncer de mama na mulher, tem o Novembro Azul. E eu tô recebendo um urologista, Dr. Bruno Benigno. Segundo ele, é benigno mesmo, não é nome fictício, artístico. Não é nome artístico, é o nome que a mãe dele batizou ele. Um nome muito peculiar para um urologista, né? Nome do Dr. Bruno Benigno, para a gente falar no mês de novembro, no Novembro Azul, sobre cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela já existe há alguns anos, mas na medicina mesmo, que pegou mesmo aqui no Brasil, foi depois de 2010, 2013. O Bruno vai contar pra gente essa trajetória, esse histórico da cirurgia robótica. Vai falar pra gente das indicações, vai falar pra gente das dificuldades e dos avanços. Então, tá um papo super interessante. E se você ainda não conhece o Dr. Bruno Benigno, semana passada ele esteve aqui no episódio nosso, falando sobre ferramentas digitais para o médico. Ele tem um consultório hoje totalmente digital, atende o paciente com várias ferramentas, a maioria delas gratuitas, e ele digitalizou totalmente paperless o consultório dele, e ele vai ensinar isso para você que é médico, através lá da comunidade Saúde Digital na plataforma SD Conecta. Totalmente gratuito, é uma mentoria para capacitar, para ajudar médicos mesmo a lidarem, a usarem essas ferramentas. Eu recebo várias solicitações de médico, como que eu faço para usar? Eu queria usar, e o Dr. Bruno se disponibilizou a doar a hora dele ali para compartilhar esse conhecimento sem custo, para capacitar mesmo e ele mostrar a experiência. Então, se você tem interesse nessa mentoria sobre como digitalizar o seu consultório e focar na experiência do seu paciente, o link para essa mentoria está aqui na descrição desse episódio e você pode encontrar com ele numa sala online gratuito para aprender mais. Bruno, novamente estamos aqui. Mais uma vez. Obrigado pela sua participação nesse mês tão oportuno para a gente falar de cirurgia robótica, né? Vamos falar muito, um mês de conscientização do homem para o câncer de próstata, né? A gente não vai falar especificamente disso, mas a gente vai falar das tecnologias ligadas à cirurgia da próstata, principalmente a robótica. Você já falou um pouquinho no episódio passado, eu acho que não precisa aprofundar tanto, mas quem é o Bruno para quem está chegando hoje? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado aqui pelo espaço. Lorenzo, um grande prazer estar com vocês aqui do Saúde Digital. E a ideia é, falar um pouco de mim, né? Eu sou urologista de formação, depois da urologia foquei na atuação na uro-oncologia e fiz o meu fellow aqui em cirurgia robótica no Hospital AC Camargo, Cancer Center, aqui mesmo em São Paulo, e hoje sou um dos médicos do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e tenho o meu próprio time, né, na clínica Uro-Onco. Então, assim, é um prazer estar aqui com você para falar de um tema que, como eu já falei antes, muito caro para mim, que é falar de cirurgia robótica e também integrar isso com a tecnologia, e no mês como esse, que é o mês de conscientização e o combate ao câncer de próstata, né? Então, que é uma doença muito prevalente no Brasil e no mundo. Perfeito. E aí você falava no episódio anterior que lá você veio fazer um estágio, um internato em São Paulo, né? Isso. Entrou numa cirurgia de videolaparoscopia em 2005. Me apaixonei. Se apaixonou por aquela tecnologia, e aí fez uro, e também teve a oportunidade, num período nos Estados Unidos, de acompanhar um serviço de cirurgia robótica. Falou, cara, se eu já gostava ali da vídeo, agora... Exato. Isso aqui é a minha área. E você fez esse treinamento para a cirurgia robótica. Eu queria que você começasse contando esse histórico, Tá. Aonde que surgiu a tecnologia, foi para medicina mesmo, Tá. Conta o histórico pra gente. Então vamos lá. Bom, a cirurgia, executar uma tarefa manual com robótica não é um conceito novo, na verdade, né? A gente pode dizer que é recente na medicina, mas a tecnologia robótica ela surgiu com a intenção de uso militar.
Então, uma empresa que era altamente financiada pelo governo americano, que tinha um sistema de braços robóticos na época, fez uma fusão por volta ali de 1998 com uma outra empresa que chama Aesop, e eles fundiram o console de braços com o console com a torre de vídeo e tridimensional. E aí nasceu a empresa que foi a Intuitive, lá atrás. Então, essa empresa ela existia lá para 2 a 3 empresas separadas e que ofereciam ferramentas de robótica para militarismo, Exatamente. Para armas militares. Isso. A intenção era poder executar um procedimento médico à distância, por exemplo, um soldado num campo de batalha, um astronauta numa missão espacial, ou situações hostis em que o cirurgião não pudesse estar próximo. Só que para uso civil, essa tecnologia ainda não tinha muita utilidade, porque naquela época a gente está falando aí na década de 90, os custos eram custos totalmente inviáveis para trazer para a medicina para uso civil. Até que eles encontraram com a fusão dessas empresas e criaram esse monopólio, na verdade, uma empresa que fundiu várias tecnologias numa patente, né? Uma patente que não é única, aqui é só um parênteses, né? Muita gente fala, porque vai quebrar a patente do robô. Na verdade, o robô são várias pequenas patentes dentro, como se fosse um iPhone, né? Tem várias pequenas patentes ali, e isso deu uma vantagem tecnológica muito grande para a empresa. Então, eles dominaram e ainda dominam o mercado mundial de cirurgia robótica, que é a Intuitive, enfim, no mundo inteiro é a empresa dominante que está mudando isso aí. É bem legal essa parte. Eu tenho um slide em uma das minhas aulas na São Leopoldo Mandic, que eu falo sobre medicina digital para graduação de medicina, que é o crescimento a valorização das ações da Intuitive. Se eu não me engano, a primeira cirurgia robótica no mundo, o aparelho, foi disponível para uso civil ali no começo dos anos 2000. Isso mesmo. Em 2018, ela já estava com uma valorização de mais de 2.000 pontos percentuais de tão rápida que foi a evolução da cirurgia robótica. E eu quero que você conta pra gente o que eu costumo dizer, que tecnologia boa é aquela que retira atritos, melhora processos. Uhum. E com tudo que é bom, a gente acostuma rápido. Pega um carro manual muda para um carro automático. Você voltar para o carro manual é difícil. Direção hidráulica, a mesma coisa. Então, com coisas que são boas, você acostuma rápido. Quero que você faça esse paralelo aí nesse crescimento rápido da cirurgia robótica. Bom, como você pontuou, né, a primeira cirurgia robótica, na verdade, foi feita na Alemanha. Né? E nessa época, um fellow, um americano, que era o Manny Menon, estava presente nessa primeira cirurgia robótica, acompanhando essa cirurgia, e depois voltou para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos que a coisa ganhou tração, que foi a técnica de Varicute. E eles realmente difundiram em poucos anos, em 8 anos, a cirurgia robótica praticamente proliferou nos Estados Unidos. Hoje, 80% das cirurgias de próstata, 80% a 90% das cirurgias de próstata são feitas com a tecnologia robótica nos Estados Unidos, que inclusive já vive uma crise de gerações de residentes que já foram treinados apenas em técnicas minimamente invasivas. E se questiona até se eles estariam treinados, né, para uma eventual conversão. Então, eles estão vivendo uma outra ponta desse espectro do problema. No Brasil, a história da cirurgia robótica começa em 2008, quando a primeira cirurgia foi feita em um dos hospitais aqui de São Paulo. Mas, nessa primeira geração de colegas que executavam cirurgia robótica, eles foram os pioneiros, né? Então, eles tinham pouca referência também nacional, internacional, nenhuma nacional, né, para executar o procedimento, e ainda a técnica estava em desenvolvimento, em amadurecimento. Então, acho que esse foi o primeiro atrito. A segunda leva de cirurgiões veio logo em seguida, ali por volta de 2000, 2009, 2010. Os colegas que já tinham feito o treinamento fora e voltaram para o Brasil, e aí que foi que a coisa começou a ganhar tração. Mas a barreira ainda eram duas. Primeiro, custo. O custo extremamente alto. Então, uma parcela muito pequena da população que conseguia custear esse tipo de procedimento. Então, esse era um ponto. A segunda, o número de casos, a conscientização das pessoas, a procura era pequena, né? E os próprios médicos ainda não estavam tão convencidos dos benefícios da cirurgia robótica.
Até que de 2013 para cá, começam a surgir os primeiros programas de treinamento de fellows, né, de médicos no Brasil. Eu sou dessa terceira geração, ali em 2013, no fellow do AC Camargo, quando começou esse programa de cirurgia robótica. E a coisa difundiu. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 100 consoles, pouco menos de 100 consoles distribuídos no Brasil. A gente está falando ainda de 60% dos equipamentos ainda concentrados na região sudeste, então uma grande concentração ainda no nosso país é real, em grandes centros. E provavelmente muitos desses em São Paulo, né? No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E aí existia uma barreira que o número de máquinas começou a aumentar, mas a gente ainda não tinha uma massa crítica de cirurgiões. A quarta leva, agora, é uma proliferação maior dos programas de treinamento em cirurgia robótica. Inclusive, esse ano a Sociedade Brasileira regulamentou esse treinamento, né, fazendo uma certificação vinculada às sociedades médicas, porque também isso era uma discussão, como é que uma empresa privada pode estabelecer quem pode ou não a execução de um procedimento que é médico. Esse é um ponto que vale a pena um parênteses a gente tocar nesse ponto. Então, nessa história, a primeira leva 2008, 2010, 2013, que foi a sua geração, a primeira leva de médicos formados no Brasil. Exato. E creio eu que nesta época, quem dava esse treinamento, ou quem tinha a chancela, é claro que era em parceria, mas era a empresa, a Intuitive, Sim. que ela arrumava ou organizava esses cursos. Exato. E ela definia, ó, tem vaga para X, tem vaga para Y, tem vaga para tantos, né? E fatalmente isso a gente vê que pode haver uma reserva de mercado aí que não é boa para a sociedade, né? Conta um pouco desse período e o que está sendo feito para evitar esse problema. Excelente. Então, a primeira estratégia ali, dou até os créditos aqui para o Dr. Gustavo Cardoso Guimarães, que foi meu mentor aqui, né, no Brasil, em São Paulo, e que teve uma visão de diminuir custos, né? Então, fez a economics da coisa junto ao hospital, então a gente começou a oferecer a cirurgia robótica com um valor, longe de ser popular, mas um valor mais acessível. Então, a gente começou a realmente trazer isso para o sistema privado, ali dos convênios, num custo razoável. E, paralelo a isso, ele focou também muito, e assim como outros aqui no Brasil, focaram no treinamento, mais pessoas fazendo. O que eu vejo hoje é que com essa mudança da forma de enxergar, né, a própria Intuitive também, justiça seja feita, também se adaptou ao mercado. Então hoje já existem os programas de certificação por equivalência, inclusive o nosso grupo, nós temos um grupo aqui em São Paulo, que é o Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, que é o IURO, né, com o qual eu faço parte, e que nós já oferecemos essa certificação. Esse é o segundo ano que nós certificamos por equivalência. Como é que funciona o programa de certificação por equivalência? Então, o cirurgião tem que ser um urologista, né, claro, com a residência já concluída, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Ele tem que fazer pelo menos 20 horas de simulação. Essa simulação é oferecido pela própria empresa, né? Existem os exercícios que ele deve executar. Ele deve atingir uma nota, que é um ponto de corte mínimo, ali, e ser aprovado. E aí ele recebe o certificado da empresa de que ele está apto a operar ele conhece o sistema. Então ele consegue operar, ele sabe quais são os erros, ele sabe, por exemplo, reiniciar a máquina, ele sabe o que é um erro reversível, o que é um erro irreversível. Então ele aprende... Operar aí não é fazer a cirurgia, exato, mexer na máquina. Mexer na máquina. Então ele sabe ligar e desligar o telefone ali, pelo menos, né? Então essa é a certificação. Passada essa fase, existe uma outra etapa que chama in-service. O que é o in-service? Ele também é avaliado por nós, instrutores, e pela empresa, né? E ele consegue demonstrar que ele está apto a mexer o equipamento. Então ele consegue acoplar o equipamento nas pinças, ele sabe triangular. Então essa é a fase do in-service. Passada essa fase, ele está apto a vir para o campo cirúrgico. Então ele começa a participar das cirurgias como observador, então sempre com um cirurgião já certificado no campo, e aí ali ele vai aprender os primeiros passos, que é o posicionamento do paciente, a acoplagem, que a gente chama de docking, que é acoplar o sistema, reconhecer os erros, e depois ele vem para o console supervisionado. Então lá no Oswaldo Cruz nós temos um console que é geminado, tipo um carro de autoescola. Então, isso é uma das vantagens da robótica. Por exemplo, eu consigo transferir conhecimento muito mais fácil do que um cirurgião
com técnica aberta consegue transferir. Porque se o cirurgião que eu estou orientando, ele está fazendo um movimento que eu acho que está inadequado, na mesma hora eu posso, como se fosse um carro de autoescola mesmo, eu interrompo o movimento dele e falo, opa, assim não, pega assim e passa desse jeito aqui, tá vendo? Desse jeito. Eu devolvo o braço para ele, apertando o botão, e ele finaliza o movimento. Então, é uma forma, é uma plataforma que, além de trazer resultados em termos de recuperação, que a gente vai entrar mais à frente nisso, mas do ponto de vista do cirurgião que ensina, eu percebo isso, eu consigo ensinar com maior facilidade do que como eu ensinava uma cirurgia laparoscópica antes. Isso que eu ia te perguntar, esse fim de semana, conversando com um cirurgião torácico que opera via robótica, já experiente, e ele foi formado na aberta, migrou para vídeo laparoscópico e agora está na robótica. E ele disse que a curva de aprendizado, quando você compara da robótica, ela é mais rápida do que a da por vídeo. É isso mesmo? Completamente concordo. Exatamente a semelhança desse colega, eu vivi as 3 etapas, né? Então, eu acabei a urologia em 2012. Então, ali nessa época, meu treinamento foi praticamente cirurgia aberta. E eu queria fazer muito a cirurgia por vídeo, laparoscópica, e nessa época a gente aprendia que cirurgia por vídeo não era para fazer para próstata, porque era muito difícil, demorava muito. E aí, os programas, inclusive o programa lá do AC, tem uma contribuição importante, porque a gente começou a padronizar essa técnica. Antes, cada um fazia meio que de um jeito a conformação dos braços. Então, a gente falou, olha, nosso jeito de fazer é assim, e a gente fez uma escola disso ali lá na instituição, né? Então, diminuiu bastante o tempo. Mas eu concordo com o colega que a cirurgia por vídeo, embora ofereça uma recuperação mais rápida para o doente, menos sangramento, só que para ensinar e para aprender, né, é mais difícil. Tempo, a pinça é reta na ponta, você precisa de um entrosamento muito grande com o seu auxiliar. Então, às vezes, o cirurgião opera hoje com um assistente, mas ele só vai operar de novo com aquele mesmo assistente daqui 2 meses. No outro dia é outro colega que vai. Então, a dispersão ali do resultado pode ser muito grande com esse entrosamento. Na robótica não tem isso. Praticamente 90% da cirurgia é eu que controlo, né? O cirurgião controla a câmera, controla os braços, controla a apresentação. O que o auxiliar numa cirurgia robótica faz de fato numa cirurgia? Aspiração de líquidos, sangue, troca as pinças, que o robô não troca as pinças automaticamente, e se eventualmente precisa mudar a triangulação, ele vai mexer. Basicamente é isso. O restante, o cirurgião, o bedside surgeon que a gente fala, ele está ali para assistir, para uma intercorrência, um sangramento inesperado, ele é um copiloto. Quem está controlando tudo, na verdade, é o cirurgião que está no console. Então, esse grau de independência que o cirurgião ganha com a plataforma, eu acho que é um dos grandes motivos também da gente conseguir diminuir a curva de aprendizado. Eu acho que isso aí é... Você traz total. Mais qualidade ao processo, entendendo qualidade como a maneira da gente ter reprodutibilidade. Correto. Né? Porque você não está tão dependente do seu copiloto. Exato. E com isso você consegue ter os mesmos resultados com mais frequência. E aqui um parênteses, né? A gente fala de robótica, mas deixando claro, né? No Brasil, a gente sabe que só 25% da população brasileira tem acesso a convênios, a serviços suplementares. Então a gente está falando aí em torno de 50 milhões de pessoas que têm acesso ao sistema suplementar. Desses, a gente vai dizer, dos 70 mil casos por ano, 25%, aqui a gente está falando em torno de menos de 20 mil 15 mil pacientes com sistema suplementar. E são feitas em torno de 4.500 cirurgias robóticas no ano no Brasil. Então veja que ainda não é uma técnica que difundiu amplamente. Então, no Brasil, a cirurgia aberta ainda é uma realidade. Médicos que executam a cirurgia aberta também oferecem resultados que são satisfatórios. É importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo. Não tem nenhum estudo científico que mostre que o paciente tem mais chance de ficar curado do câncer se ele executar a cirurgia com robótica, né? O que a robótica traz? Ela traz uma possibilidade de uma recuperação mais rápida. Então, tem estudos que mostram que o tempo de recuperação da incontinência urinária é mais rápido, o tempo de retorno da ereção é mais rápido e a chance de margens positivas é menor. Isso é o fato. E o sangramento é menor. Isso já é comprovado. Tempo de internação. Isso não é opinião, é um fato. Agora, dizer que o paciente vai ter mais chance de ficar curado se operar com robótica, não, isso não é real. E outra, se o seu cirurgião, né, o cirurgião do paciente, ofereceu cirurgia aberta e ele é um cirurgião experiente, tem proficiência naquilo, ele vai entregar excelentes resultados também. Então, eu acho que na nossa realidade brasileira,
é importante a gente avançar nessa questão tecnológica, mas a gente tem um caminho ainda muito grande, né? E nós aqui como formadores de opinião também não podemos dificultar na ponta, né, o trabalho que é honesto, correto e bem indicado do nosso amigo, nosso colega que está oferecendo a cirurgia aberta na ponta. Perfeito. Então, aqui a intenção não é desqualificar o cirurgião que executa a cirurgia aberta, que, repito, é uma técnica tradicional que oferece excelentes resultados também. Tá? Perfeito. E eu acho que o ponto você traz isso muito bem, com muita clareza. O que a gente pode fazer para aumentar o acesso da cirurgia robótica? Quais são os gargalos Exato. que, na sua opinião, a gente precisa vencer para aumentar acesso? 1, concorrência. 2, concorrência. E 3, concorrência. Concorrência dos consoles? Dos consoles, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, quem vai lembrar ali de 2007, quando saiu o primeiro iPhone, né? E, poxa, quanto tempo demorou para o primeiro concorrente conseguir fazer uma tela touch com a mesma responsividade Muito que tinha tempo. o iPhone. Eu vou chutar aqui, mas pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos, né? E olha só o tanto de tecnologia que vinha embarcada em 2007. Olha o tanto de tecnologia que vem embarcado agora no telefone. E a corrida que foi isso para trazer. Agora, outra barreira, e aí vai além também da nossa discussão como médicos, são as barreiras que, infelizmente, por N motivos no Brasil ainda existem, para importar tecnologia, né? Para trazer tecnologia hardware. Isso a gente sofre também nas universidades, com pesquisa. Então, o serviço hospitalar também sofre com isso, né? Esses equipamentos são importados. O custo de trazer isso e comercialmente viável no Brasil não é fácil, né? Empreender. A gente tem alguns números que mostram que a cirurgia robótica per se, ela não dá lucro para os hospitais. Muitas pessoas podem achar, isso dá lucro. Não, a margem é muito estreita, porque o hospital percebe o equipamento como uma forma também de se posicionar na prateleira como um hospital de excelência. E assim tem que ser. Nem tudo que você vai colocar no seu hospital vai ser para fazer dinheiro, mas você se posiciona também de uma forma bem diferenciada no mercado. Então, acho que a barreira principal, respondendo a sua pergunta, é concorrência, as questões regulatórias para a gente ter acesso a equipamentos mais na importação, né? Eu acho que esse é uma barreira. E outra, a condição socioeconômica mesmo da nossa população, ainda que não permite muitas vezes acesso ao plano de saúde sequer, né? Quanto mais a cirurgia robótica. Você considera que a formação do cirurgião robótico ela está resolvida? Você considera que hoje a gente tem equidade de um médico que forma e quer fazer capacitar, ele vai conseguir? Não, acho que ainda a gente tem um caminho longo para percorrer. Vejo avanço, um desses avanços é exatamente o posicionamento da sociedade da AMB e da Sociedade Brasileira de Urologia, tentando colocar a bola no chão e falar, olha, essas aqui são as regras claras para a certificação robótica, ou seja, chamar para nossa alçada, né, aqui para nossa mão do médico, essa determinação de regras claras de quem vai ou não poder fazer a cirurgia robótica. O que eu vejo hoje que são 2 cenários. O cenário do médico que já está no mercado e ele quer fazer uma migração para técnicas minimamente invasivas, eu não tenho a menor dúvida, ele tem que migrar para a robótica, porque o custo de aprendizado para ele, de tempo, de excelência, de resultado, seria muito grande para ele aprender uma cirurgia laparoscópica. Mas ele consegue entregar um resultado muito bom com a robótica. Então isso é fantástico para a gente poder difundir a técnica. Outra coisa que eu vejo que ainda a equidade ainda ainda está longe, né? É exatamente o acesso a grandes centros, né? A gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, muitas vezes o colega que está numa cidade um pouco de recursos menores, às vezes ele não consegue se conectar com o médico, por exemplo, comigo, com outro colega, que conseguiria receber esse colega aqui, trazer o seu paciente para operar ainda em um grande centro. Então, acho que ainda falta essa facilidade de conexão. Hoje é muito no fio do bigode, né? Eu te conheço, venho aqui, mas eu acho que ainda não existe uma conexão direta, né? De como esse colega consegue ter acesso ao proctor, a alguém que vai orientá-lo a seguir os passos. Né? Aproveitando a oportunidade, quando você fala em conexão, e aí não é querendo fazer propaganda do SD Conecta, mas a gente consegue entregar isso,
vamos conversar para ver se a gente consegue montar uma comunidade que é gratuita para os médicos de cirurgia robótica. Fantástico. Onde que a gente poderia reunir profissionais do Brasil inteiro que já fazem, que querem aprender, um ensinando para outro. A ferramenta está pronta, então vai ser um dos desafios meus agora, enquanto empreendedor, para trazer isso, para difundir esse conhecimento nacionalmente, né? Tirar o regionalismo. E a gente falava isso antes de gravar, né? A pessoa que ela aprende, e vocês estão vendo aqui na fala dele, ela quer ensinar, né? Ela assim, o professor mesmo, quem tem um genezinho do professor, né? Ele aprende e ele tem prazer em passar isso para frente, né? Eu fui muito ajudado por pessoas que me ensinaram, então eu quero passar para frente. Eu percebo isso na sua fala, que você tem essa disposição de ensinar, de passar isso para frente, né? Porque acaba que isso volta para você, né? Então, reserva de mercado em 2022, pessoal. Quem tá indo para esse lado, você tá dando um tiro no pé. Tá. Então, eu vejo um caminho para a gente conversar dessa comunidade de cirurgia robótica, envolvendo as especialidades que estão à frente. Aliás, falando em especialidade, por que a urologia ganhou um destaque? Isso foi só no Brasil? Isso é mundial? Ou começou na urologia? E como estão as outras especialidades em relação à cirurgia robótica? Olha, excelente pergunta. Na verdade, a urologia é um dos grandes carros-chefes em inovação e tecnologia em todas as áreas da medicina, em particular na cirurgia robótica. A resposta para você é simples, na verdade. Todos os programas de cirurgia robótica na maioria dos hospitais começam pela urologia. Por quê? Porque a próstata, principalmente por cirurgia de próstata, que é um órgão pequeno, de difícil acesso, enterrado na pelve, né? Você tem uma visão ruim, com uma cirurgia que é uma alta probabilidade de sangramento, então, e uma cirurgia reconstrutiva, porque a cirurgia de próstata ela não é uma cirurgia só ablativa, quando você vai lá, tira o tumor, pronto, acabou, vamos fechar, ok? Não é assim, você tem que, depois que tira a próstata, tem que reconstruir, então, num espaço muito pequeno. E outra coisa é que o alvo é fixo. Então, diferente do aparelho digestivo, que você precisa ter muita configuração, tem que mexer, mudar muito o ângulo de visão, para a cirurgia da próstata não. Uma vez que você docou o robô, a cirurgia acontece praticamente naquele plano, ali não tem naquele ângulo de visão. Então isso facilita muito desenvolver equipamentos. Você tem menor variabilidade anatômica comparado com, por exemplo, a cavidade abdominal. Exatamente. E na cirurgia de próstata, a gente tem contato com praticamente todos os sistemas. Eu vejo ali, sistema digestivo, então eu tenho que preservar o reto. O sistema vascular, então eu não posso lesar grandes vasos, então tem que ter um bipolar adequado. Eu tenho que reconstruir a bexiga, então dispositivo de sutura. Eu não posso lesar nervos. Então, na pelve é onde a gente encontra praticamente todos os sistemas ali reunidos. Então, é um belo laboratório para a indústria desenvolver novas tecnologias. E a outra que a urologia já de muito tempo vem olhando para técnicas minimamente invasivas. Você vê a história do tratamento do cálculo renal. Antes tinha que fazer um corte, uma incisão grande, tirar até a costela para abrir o rim, tirar um cálculo. Hoje você faz tudo por endoscopia, né? Então tem a possibilidade, tratamentos a laser. Então acho que o urologista sempre foi um profissional muito aberto a novas técnicas. E, só para finalizar minha pergunta, Lorenzo, eu acho que a gente está vivendo ainda a infância da cirurgia robótica. Eu falo que eu tô com 41 agora, mas acho que em pouco tempo eu vou estar já falando igual aqueles anciões, assim, na minha época era aquele robô grande, gigante, falando E a gente já tem hoje o robô, o single port, que é a possibilidade de fazer cirurgias ainda de baixa complexidade por uma única incisão, né? Inclusive da Intuitive. Nossa, o single port para cirurgia já vem sendo feita para cirurgia de vesícula, cirurgias de rim, e saíram agora as primeiras publicações de humanos operados prostatectomia single port. Vai mudar o paradigma? Acredito que não. Acho que o single port vai ser uma das ferramentas. Mas para onde eu olho para o futuro e vejo que a plataforma robótica é mais promissora, é quando a gente começar a fundir as imagens, que trouxer a diagnóstica, junto para o campo cirúrgico. Um trabalho esse ano no Congresso americano, eles mostraram um trabalho interessantíssimo.
Antes da cirurgia, injeta-se um contraste endovenoso. Esse contraste ele vai se ligar numa molécula de PSMA, que é uma molécula que está na superfície das células do câncer de próstata. O cirurgião executa a cirurgia com robótica e, ao final, ele aplica um filtro, muda um filtro na câmera mesmo do robô, e as áreas onde houve margem positiva, elas acendem no real time na cirurgia. Então, olha só a vantagem. Você já sabe na hora, o cirurgião vai ter a possibilidade na hora de saber se ele teve uma margem microscópica positiva ou não. Perfeito. Então, isso é fantástico. Fantástico. No futuro, a gente vai poder, talvez, fazer a fusão da imagem em tempo real durante a cirurgia e eu consigo localizar o tumor. Então, assim, eu acho que está só no início a tecnologia robótica na cirurgia. Então, a cirurgia, a urologia, ela é líder em realização de cirurgias no mundo inteiro a gente fala de robótica. E quando você olha nos hospitais, em geral, os programas começam com cirurgia urológica, próstata, e domina por muito tempo. Agora a gente está começando a ver os colegas da cirurgia do aparelho digestivo fazendo muita hérnia. Então esses números agora, os números da robótica, eles geralmente são rivalizados pelas cirurgias de hérnia, que do são aparelho digestivo. Principalmente cirurgia de porque é muito comum, né? Tem muita prevalência. Muita prevalência. Né? Então, em número, você vai ver já em programas de robótica maduros a turma do aparelho digestivo despontando. E quais outras? Cirurgia torácica? Cabeça e pescoço. Tiroidectomia, eles estão fazendo uma técnica retroauricular e agora eles estão operando transoral, interessante, cabeça e pescoço. A cirurgia de otorrino, eles estão fazendo algumas reconstruções. Mas de base também. De crânio? Ou base não? de crânio. Estão fazendo também a torácica, que você já comentou. A torácica está bem aparelho forte. digestivo, ginecologia, urologia. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Onco, né? Uro-onco, gineco, oncologia. Então, basicamente a robótica está em todas as áreas. A robótica abre, né? A urologia abre e as outras especialidades vêm ganhando força. Isso. Só um detalhe. Existe uma classificação internacional, que é a classificação de robótica da sociedade japonesa. Tecnicamente, o robô, o Da Vinci, ele não é um robô tão sofisticado. Se você for parar para a classificação de robótica. Por quê? Ele não tem... Ele simplesmente reproduz os movimentos que o operador faz. Ele não tem nenhum mecanismo de segurança para dizer para o cirurgião: não vá, não corte, não é aí, você está indo no caminho errado. Então, hoje, o que é o robô? É um braço, é um sistema de braços que reproduz os movimentos que o cirurgião faz. Ou seja, o cirurgião ainda é o protagonista nessa história. Boa. Já existe um outro tipo de equipamento que também entra como robótica, que é o HIFU. Que é outra marca. Que é outra máquina. Não é Intuitive. Não é Intuitive. Só para explicar, a Intuitive é a dona da marca Da Vinci, isso. Que começou a cirurgia robótica e deve dominar o mercado aí. 95% dos robôs no Brasil hoje devem ser o Da Vinci, não é isso? Isso. O HIFU é pouco conhecido até pelos colegas médicos, mas significa o High Intensity Focused Ultrasound. É um ultrassom focal de alta energia, que ele é introduzido via retal, né? E nessa ponta do ultrassom, tem um ultrassom que gera uma imagem em tempo real da próstata, fundido com uma ressonância magnética, e um probe de ultrassom focal de alta energia. Nada mais é do que um micro-ondas que vai aquecendo a próstata e destruindo ali a glândula. A gente usa o HIFU para casos de recidiva de câncer de próstata pós-prostatectomia, né? Então você evita uma cirurgia mais mórbida. E o HIFU ele é um robô tecnologicamente mais avançado, porque antes dele fazer o disparo, ele verifica onde está a parede do reto e se ele achar alguma discrepância, ele não dispara. Outra, se o paciente movimenta, ele interrompe o disparo. Então, do ponto de vista até de tecnologia embarcada, o HIFU é até mais sofisticado do que o Da Vinci. E você acredita que evolução de tecnologia, os próximos passos, a gente vai ter braços que têm uma inteligência que ajuda o cirurgião? Você acha que é aí o espaço para desenvolvimento da tecnologia? Eu acho que é o caminho. É o caminho. Eu acho que a gente ainda está longe, ainda não é iminente esse passo, né? Hoje a gente ainda está tentando trazer... antes disso, muito se falava quando começou o Da Vinci, porque você não tem o feedback tátil, né? Então, poxa, mas eu não sinto o tecido. Mas é interessante como é que o ser humano ele adapta, né? Você transfere a sua percepção de tato para o visual. Então, conforme você vai fazendo a cirurgia, hoje quando, por exemplo, eu vou dar um nó,
eu não estou sentindo a tensão no braço, mas você vai vendo o tecido estressar e você já sabe que tá. Você já sabe quando o fio quebra e quando o fio não quebra. Então no começo a gente quebra muito fio dando nó. Você vai dar um nó e aí, pá, estoura o fio, pá, estoura o fio. Você tem que ficar dando nó de novo. Com o passar do tempo, você vai se habituando com a plataforma e conforme você vê o tecido estressando, você já sabe, não, tá tranquilo, tá? Aí você dá o nó e Caramba, que legal. completamente... você nem percebe que está acontecendo. Então, eles pararam um pouco com essa ideia de ter que dar feedback tátil, porque eles já perceberam que porque o cirurgião adapta. Tipo, o primeiro feedback do usuário deve ser, cara, eu não sinto o tato aqui, e ela, enquanto empresa, a gente precisa arrumar alguma coisa de dar feedback tátil. Mas viram que isso talvez não é o mais importante, porque o cirurgião a turma que fazia mais aberta fala, mas eu gosto de sentir ali o tumor. Exatamente. Aqui tá duro, aqui tá mole, mas com o passar do tempo você já sabe onde o tecido tá mais firme, onde o tecido solta com mais facilidade, onde você já deu nó e apertou e não deu. Você transferiu pro visual. Você transferiu tudo pro visual. Um outro lance, como que você vê, quando a gente começou em 2019, o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução que aprovava a telemedicina em fevereiro de 2019, e lá estava nessa resolução a cirurgia robótica também como uma prática de telemedicina permitida. E aí, depois essa resolução foi revogada em menos de 30 dias, né? Aí tivemos a pandemia e, recentemente, temos a resolução definitiva do Conselho Federal de Medicina. Como você vê as cirurgias com o cirurgião distante, com o cirurgião remoto? Porque hoje a cirurgia é robótica, mas você está lá dentro do Hospital Oswaldo Cruz, na sala, junto com o paciente, né? Como que você vê aqui no Brasil e o que a gente tem disso no mundo do cirurgião em remoto, operando robô? Bom, vários desafios aí, né? Primeiro desafio tecnológico. Então, a gente sabe que para você conseguir executar uma cirurgia remota, a primeira coisa que tem que ser resolvida é a questão de infraestrutura, que é o lag, tempo de resposta, né? Então, aí a minha resposta nesse item seria, vamos ver o que a rede 5G vai trazer para a gente em termos de... Mas hoje, impraticável você fazer uma cirurgia de alta complexidade remota. Embora tecnicamente factível, não seria problema. O problema é a latência. É o seu movimento e quando ele chega lá e volta para você. Então, acho que esse é um problema técnico que solucionável, mas a gente ainda precisa avançar nesse ponto. Outro problema que aí eu vejo que é um problema legal, né, de quem vai ser o responsável pelo cirurgião, paciente. Pelo paciente. A questão da jurisdição, a gente sabe que no Brasil o médico só pode ter 2 CRMs, exercer medicina em 2 estados. Me corrija se eu estiver errado, mas você pode ter o CRM primário e o secundário, mas você não pode sair operando todo mundo no Brasil inteiro. Né? Então acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir como sociedade, o que a gente quer. A outra coisa é o vínculo médico-paciente. Qual que é a necessidade de você ter um cirurgião, a não ser que ele seja o único expert ou um nicho muito pequeno de experts, reconhecidamente, né, nacionalmente. Por exemplo, imagina um cirurgião que tem uma técnica inovadora e que ele vai conseguir levar esse serviço para uma quantidade maior de pessoas que precisam no Brasil e não tem massa de cirurgiões treinados. Ok, seria um cenário de guerra que, a princípio, no Brasil hoje a gente não tá vivendo com esse fantasma. Então, a minha resposta para você, eu acho que é meio que ainda o hoverboard De Volta para o Futuro. É bonito na foto de você falar e de operar, mas acho que do ponto de vista prática, eu acho que a gente não vai caminhar para isso. E eu não percebo também uma necessidade do mercado, né? Não há essa busca. Bom, é um ponto interessante. Não tem esse drive do mercado, do paciente fazer questão de um médico que está fora. Geralmente ele vai lá e opera. Enfim. Entendi. Aqui um ponto interessante. Nem em situações de guerra, assim, tem notícias, artigos mostrando de médicos operando remoto? Sim. Isso tem? Não, isso tem. Isso já tem? Isso existe, né? Tá. O cirurgião fazendo remoto. Tá bom. Nível militar, né? E o que você tá falando é que talvez a gente não tenha tanto uma especialização técnica que diferencie tanto um cirurgião
para ele ser único Exato. e precisar operar lá de onde que ele tá. Dificilmente isso vai acontecer. Pelo menos na urologia, isso eu afirmo que nenhum procedimento que é executado hoje vem de alguma habilidade Entendi. que só um indivíduo é capaz Tá claro. de executar. Então eu acho que não é esse o gargalo. Agora, eu acho que seria interessante que a plataforma pudesse ter um sistema em que você pudesse se comunicar em tempo real com o cirurgião mais experiente. Remoto. Aí sim, Então você está durante a cirurgia e quer chamar o seu amigo para o cirurgião que você confia para tirar uma dúvida. Fantástico, né? Você ter o radiologista ali na hora para, você acha que aqui eu estou mais em cima, mais embaixo? Pô, legal. Exatamente. E tá me ocorrendo aqui, existe, você sabe, os chamados cirurgiões fantasmas, né? Surgeons, exato. Isso Então, é um problema. O médico, ele aparece para o paciente como ele, o autor da cirurgia, e aí depois quem vai fazer, ele vai ficar ali de auxiliar, quem vai fazer é um cara mais experiente que ele. Isso existe, a gente sabe, ok. Agora, na robótica, talvez a gente pode trazer transparência para esse ato e que agregue valor para todos. Por exemplo, a gente tem um cirurgião que é o suprassumo. A gente sabe que entre as qualidades técnicas, não. Mas para o paciente, às vezes existe essa percepção de que aquele cirurgião é o suprassumo. E aí, ele estaria ali no banco de copiloto dessa máquina com o cirurgião operando em tempo real ali com o paciente. Mas então, esse modelo existe, né? A proctoria, né? Aí já existe. Já existe, na verdade. Quando você começa os seus casos, você não está liberado a executar as cirurgias até que um outro cirurgião diga que você está liberado. É como se... Imagina, eu fiz a minha certificação. Aí eu comecei a operar... Fiz todos os passos. Aí peguei meu certificado, Console Surgeon. Tá. Comecei a operar meus casos. Os primeiros casos, o hospital e a própria Intuitive pede que você faça com o proctor. Você tem que estar com o proctor na sala. O proctor é o cirurgião que já é reconhecidamente mais experiente. E não existe um número definido de casos. Não existe escrito em lugar nenhum quantos casos o proctor vai liberar você. Então, você só está liberado quando o cirurgião que te orienta você diz que você está liberado. Então, se você é um prodígio da cirurgia e com 5 casos, você está voando, já está fazendo tudo e o proctor fala, não, olha, ele já resolve tudo, está tudo bem, está liberado. Pronto, ele te libera e o hospital já deixa você fazer ali os seus casos. Responsabilidade totalmente sua. Até lá, eu tenho colegas, assim, conheço pessoas que demoraram aí quase 50 casos para fazer, para receber a liberação. Entendi. E colegas que foram liberados com 5 casos, porque já tinham uma habilidade muito grande. Isso existe. Existe? Existe. E tem cirurgiões que, mesmo já tendo a expertise para executar, se sentem mais confortáveis em ter um colega do lado dele mais experiente. Pô, vamos lá comigo? Vamos lá? Tá ali. Aí é um acordo entre eles, né? Mas ele já está liberado para executar a cirurgia. Enfim, então, existe isso. Um caminho aí para a gente evoluir, o que não pode desconsiderar. Você foi muito claro quando a gente compara as evidências científicas entre cirurgia robótica e cirurgia convencional. Em termos de desenvolvimento de carreira para o cirurgião que quer ir para técnicas minimamente invasivas, não tem como ele fugir da robótica. Se ele fugir, ele tá dando um tiro no pé, certo? O que eu falo quando eu dou essa aula para os meus alunos é exatamente isso. Você precisa começar a olhar, se você quer ser cirurgião, comece a construir a sua carreira olhando para isso, convivendo com pessoas que fazem, planejando como você planejou, porque essa vai ser uma realidade. O tempo vai passar e a gente vai ter mais evidências, e a tendência é que as evidências se tornem cada vez mais robustas, assim como a gente viu na cirurgia por vídeo e cirurgia aberta. Sua mensagem final para o seu colega a respeito da cirurgia robótica no mês de novembro, novembro azul. E aí pode ser de vida, de carreira, o que você gostaria de compartilhar, que você aprendeu e quer passar para frente? Eu gosto daquela
aquela frase que virou clichê do Steve Jobs, né? Que é stay hungry, stay foolish, né? Então você manter sua fome de aprender, mas ao mesmo tempo você se manter deslumbrado, no bom sentido, né? De olhar as coisas e sempre querendo, enfim, achando maravilhoso. Se você encontrou isso, acho que você vai ter uma vida longa fazendo qualquer coisa que você queira. Então, se é esse o caminho que você quer seguir, entenda que é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, né? Você vai precisar de muita dedicação. Eu falo muitas horas cortando fio, né? Muito tempo ali. A carreira do cirurgião é uma carreira que você começa comendo a grama ali pela raiz, mas nem comendo a grama, né? E depois você vai se desenvolvendo, vai ganhando mais experiência, e aí você realmente vai se sentir seguro para executar seus casos. Então, procure centros de referência, procure se associar a pessoas que pensam de forma aberta, que queiram aprender, se cerque de pessoas assim. Eu acho que esse é o caminho de você estar sempre crescendo, evoluindo. Não perca a paixão por estudar, por querer aprender coisas novas, e não foque muito na questão só no resultado final. Hoje eu vejo muito imediatismo, né? É a sociedade, que é o mundo, não é uma crítica. O mundo é assim, não estou militando contra o imediatismo. É uma realidade. Mas se você tem esse perfil imediatista, talvez cirurgia e cirurgia robótica não seja para você. Talvez você vai se frustrar. Agora, se você realmente quer abraçar, quer aprender, quer entender, quer participar do processo, entender que aquilo ali não é o fim, é o meio, vai fundo que isso é para você. E uma coisa que não pode esquecer é do paciente, né? E por que você se tornou médico, por que você se fez médico. Eu vou contar o que aconteceu aqui agora há pouco. A gente estava com a sua assessora aqui, que ela falou assim, não, eu preciso anotar esse telefone. Ela falou, não, escreve aqui na minha mão. Ele falou, não vou escrever na sua mão. Vamos achar um papel. E eu falei, cara, esse é um cirurgião humano. Porque nesse passo, assim, porque se o cara é afoito, ele vai lá e escreve na mão, mas, cara, a mão não foi feita para escrever, a mão de uma pessoa, mulher, né? de uma dama, não pode escrever na mão, vamos pegar um papel e se precisar demorar um pouquinho, a gente demora. E eu acho que esse é um breve, um exemplo simples em que a gente pode perceber o seu cuidado. E essa também eu acho que tem que ser um cuidado daquele que é médico, daquele que é cirurgião, que do outro lado tem um paciente. E que por mais que a gente use a tecnologia, quanto mais a gente estiver do lado dele, próximo dele, melhor. Obrigado, Lorenzo, mais uma vez aí. Foi fantástico conhecer você pessoalmente, foi assim, muito legal estar do outro lado. Eu acho que vou botar nos meus favoritos, acho que vou escutar umas 3 vezes esse episódio aí, porque realmente estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço e aproveito para falar de novo que o Dr. Bruno Benigno vai estar ensinando sobre ferramentas digitais. Ele vai te ensinar a usar o Trello, o Calendly, a agenda do Google, e como você pode digitalizar a sua clínica a um preço quase que zero. A maioria dessas ferramentas são gratuitas. Como você pode cuidar da experiência do seu paciente e ajudar as pessoas que você trabalham com você, retirando atritos, melhorando processos. O link está na descrição aqui. Você vai se cadastrar na plataforma SD Conecta, entrar na comunidade Saúde Digital, que é uma comunidade de troca entre médicos sobre saúde digital, e você vai ter um momento em que ele vai dar essa mentoria. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, ajude a gente compartilhando. Copie e cola o link desse programa, desse episódio. Coloca nos seus grupos de WhatsApp, divulga nos seus grupos de médicos. Com isso, você ajuda a gente a crescer em número de audiência. Com isso, mais pessoas boas como o Dr. Bruno quer vir aqui para repartir conhecimento com você. Você pode também nos ajudar dando like, seguindo o nosso canal no YouTube e avaliando o nosso conteúdo no Spotify, no Google Podcast, dando estrelinhas. Tudo isso ajuda o podcast Saúde Digital. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.